A Cedro Mineração é especialista na extração, beneficiamento e comercialização do minério de ferro. Nossa atuação é pautada por investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de produção sustentável. Fomos uma das primeiras mineradoras do estado a ter sua antiga barragem de rejeitos descaracterizada pela ANM, além de apoiarmos e investirmos em várias ações sociais. Cedro, na vanguarda da mineração. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um talk do nosso ESG Summit 2024. E nós vamos falar um pouco agora sobre a economia da floresta, iniciativas e estratégias que protegem e desenvolvem. Eu recebo aqui para conversar com a gente Braulina Baniwa, indígena pesquisadora, seja bem-vinda. E Juliana Santana, executiva de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. Braulina, eu queria começar discutindo um pouquinho sobre qual é hoje o maior desafio na proteção dos nossos biomas. No Brasil, existem 6 biomas brasileiros e está na discussão do 7º, que é bioma, né, bioma marinho. E todos eles passam por um processo de enfrentamento à justiça climática, no processo de desmatamento, incêndios, né, e várias outras degradações. E para nós, povos indígenas, é a questão das demarcações, né? Então, reconhecer também as terras no processo de retomada, que em algumas biomas, por exemplo, Pantanal, Pampa, que passam por esse processo, tanto bioma Mata Atlântica, precisa desse processo de demarcação e de reconhecimento dos processos de retomadas para enfrentar esse processo, porque hoje se fala muito da Amazônia, mas a Amazônia sem Mata Atlântica, sem Pantanal, sem outros, também vai estar em processo de enfrentamento a várias violações, né, da sua biodiversidade que hoje é existente nele. Perfeito. Eu até estava comentando isso com a Juliana mais cedo, que a gente discute muito sobre a importância do bioma Amazônia, né? Mas eu queria que você falasse justamente um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade de olhar também para os outros biomas, principalmente quando a gente está nesse contexto, né, de pressão sobre os outros biomas, esse risco de que só mude a pressão de um bioma para o outro. Qual a importância de preservar todos os biomas brasileiros? Acho que a continuidade da biodiversidade e ar limpo para toda a sociedade. Por exemplo, o Cerrado é berço das águas, né? E tem povos indígenas, povos tradicionais e várias sociedades que necessitam desse processo da água. A água é vida, né? Se a gente não cuidar de todos os biomas e a biodiversidade que existe, inclusive hoje é dia da educação ambiental, né? E a gente está falando justamente nessa futura geração que precisa também se familiarizar da importância dos biomas nas suas vidas, né? Porque precisamos de praia, de mato, de floresta, de todas as reservas que dialogam com lugares sagrados para nós, enquanto povos indígenas e também os demais. Pensar nessa proteção é também cuidar da vida das pessoas que ali vivem, né? Não só de pessoas como pessoa física, mas de outros seres que dependem desses lugares e dos biomas para continuar existindo. Então, a luta hoje não é só falar de demarcação, mas falar da continuidade da existência de todos os seres, né? Então, acho que é uma das questões que a gente vem falando da importância da complementaridade dos biomas para o bioma Amazônia, né? A Amazônia está aí no processo de desmatamento, de contaminação dos rios, né? Com mercúrio e vários outros processos, mas outros biomas também passam por esse processo de violações. Então, cada vez mais, precisamos falar que os biomas são importantes para o nosso corpo, né? Para que a gente acesse esse cuidado, mas ao mesmo tempo de todos os seres que ali estão. Senão a gente não vai ter história para contar, né? Uhum. Então, os lugares
elas dialogam muito com a nossa narrativa de história enquanto pessoas, enquanto território, enquanto sociedade brasileira, né? Senão a gente vai acabar perdendo. Ótimo. E Juliana, quais as possibilidades têm sido colocadas quando a gente fala de economia baseada na natureza? Que tipo de atividade pode ser desenvolvida? Na verdade, o que a Braulina traz é super importante, né? Não existe desenvolvimento, não existe economia, não existe equilíbrio sem os nossos biomas preservados, né? E as empresas têm tomado atitudes, né, nesse sentido de enxergar que o equilíbrio ambiental é super importante, inclusive para a manutenção das suas atividades produtivas. A gente acabou de ver uma situação extrema que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um exemplo muito triste, né, mais real de quais são os prejuízos que o conjunto da sociedade tem quando a gente não preserva a natureza da forma que precisa ser preservada. Então, o Brasil ele se destaca como grande exportador de produtos alimentícios para o mundo todo, né? Tem avançado muito em tecnologia, então a gente tem visto os grandes players do setor de agronegócio evoluindo em termos tecnológicos, diminuindo a pressão sobre os territórios, mas os desafios ainda são muito grandes, né? Semana passada, o MAP Biomas divulgou, né, o mapa do desmatamento no Brasil, trouxe uma boa notícia, que é a diminuição do desmatamento em quase 12% no Brasil, mas uma notícia preocupante, diminuiu muito o desmatamento na Amazônia, na Mata Atlântica, mas aumentou o desmatamento no Cerrado, na Caatinga. Então a gente não pode de forma nenhuma substituir um desmatamento de um bioma para o outro, né? O equilíbrio do ecossistema, a manutenção dos serviços ecossistêmicos, que traz a questão da garantia da segurança hídrica e com isso a possibilidade de produzir mais grãos, mais proteínas, produtos agroflorestais, tudo isso depende da manutenção de todos os biomas, né, da manutenção do equilíbrio de todos os biomas. Então é muito, muito importante que se tenha isso. E além da atividade produtiva, o Brasil é exportador de mais de 340 itens agrícolas no mundo todo, né? E tem destaque, né, nesse ranking de exportação os produtos agroflorestais também. Então, a silvicultura tem um papel muito importante nesse processo. Então, aliar a conservação ao processo de produção é super importante, inclusive para a nossa expansão econômica, né, financeira. E além disso, ainda tem as outras atividades que são importantes. Então, o ecoturismo, por exemplo, ele é de um destaque muito grande desenvolvido dentro das unidades de conservação. O Brasil tem, nas unidades de conservação, uma atividade ecoturística que gera 4 bilhões e mais de 43 mil empregos, então, diretos, né, ali envolvidos, que gera ciência, que gera conhecimento, que gera inovação. Então, é muito importante a gente aliar essa questão ambiental com a questão social e ainda tem a riqueza dos nossos povos, né, originários, com as suas culturas, com os seus conhecimentos, que precisam ser levados em consideração, aliando a evolução científica com o conhecimento ancestral, né? Então, é muito importante que tudo isso entre no balanço para gerar, de fato, uma economia mais inclusiva, uma economia que seja mais sustentável ao longo dos próximos anos, e todo mundo pode se beneficiar com isso, né? Perfeito. Braulina, o desenvolvimento da economia, ele vem se mostrando cada vez mais uma importante estratégia para a integração entre a conservação e o desenvolvimento. Como que você enxerga esse crescimento da bioeconomia? Quais os cuidados para que isso aconteça? Na verdade, ela sempre esteve presente nos territórios, nos povos, mas ultimamente tem sido destaque de pesquisa, de procura de grande mercado, né, nessa área. A gente sempre fala que o mercado verde que conhecemos é aquele que a gente convive diariamente, né? Então, todos nós produzimos de alguma forma uma economia para dentro das nossas casas. Então, esse processo
da bioeconomia, ele traz visibilidade para os produtos indígenas e produtos florestais, no sentido, existe caminhos para produzir e colocar produto no mercado sem desmatar uma floresta, sem degradar um território, um ambiente nesse processo. Então, o termo bioeconomia é o que os pesquisadores não indígenas utilizam para falar dos produtos florestais, e para nós, enquanto povos indígenas, essa questão ela traz uma valoração, né, no processo do produto, tira aquela narrativa de que os povos indígenas não produzem, que os indígenas estão no passado, mas também traz existem possibilidades de respeito com relação aos povos indígenas, principalmente os povos indígenas da Amazônia, nesse debate sobre a economia e bioeconomia que é desenvolvido, porque essa renda ela retorna diretamente para os territórios. Então, é uma renda diferente desse processo de industrialização, ela dialoga com a vida social da comunidade, dos povos, e ela produz também essa oportunidade de colocar para o mercado nacional e internacional esses caminhos que são possíveis, né, de valorizar tanto o conhecimento e a ciência indígena a partir das tecnologias sociais que são milenares para nós. Então, esse diálogo nesses últimos anos, colocando em cena a Amazônia e sua produção, precisa também valorizar os que detêm o que são as referências, né, que são os povos indígenas que moram no bioma Amazônia, né? Porque a gente fala muito da Amazônia, as pessoas acham que é só no Pará, no Amazonas, mas a Amazônia, ela abrange 9 estados, né? Então, são diversidade de povos, diversidade de geografia que movimenta essa economia interna, que às vezes não é visto pelo mercado grande, né? Então, mas ela existe. Então, possibilitar também isso vir para um debate científico de que os povos indígenas também têm seus produtos, mas trabalham conforme sua vivência, e esse produto ele faz parte de uma história, é uma história, né? Traduz para esse espaço de produção de conhecimento de como é importante valorizar esse conhecimento, como é importante falar desse conhecimento e falar dessas pessoas que precisam manter, né, esse conhecimento para que outras gerações acessem esse conhecimento. Porque para nós, o grafismo, as grafias do nosso povo é a nossa primeira educação indígena de conhecer essa ciência. Então, economia, bioeconomia, né, que é tão falado, ele traduz um pouquinho, né, que é o que se produz dentro dos territórios e que os povos indígenas movimentam aí nos territórios no Brasil. Excelente, obrigada pela explicação. E Juliana, você poderia nos falar um pouco sobre a restauração florestal e como ela pode ser oportunidade de investimento e de recuperação dos biomas? Sim. Há 2 semanas eu tive o privilégio de visitar o litoral sul ali do Paraná e visitar 3 modelos de reserva, né? Para entender quais são as possibilidades que existem nesse sistema, né? A restauração e as 3 reservas que foram visitadas foram reservas que antes, no ano de 2000, eram ocupadas por pastoreio, né, de bovino, né? Então elas foram adquiridas, elas foram arrematadas num programa governamental, né, através de fundos internacionais, para serem restauradas e transformadas em florestas. Uma delas, inclusive, ela é mantida pela SPVS, que foi a primeira experiência que a gente teve de crédito de carbono aqui no Brasil. E visitando a reserva, essa reserva em específico,
há 2 semanas atrás, eu pude ver o quanto que a mata se regenerou. Então, assim, a gente vê as fotos de como é que era antes do processo de regeneração e como é que ficou agora, né, como é que a floresta está agora, pulsante, captando carbono, gerando empregos, e todo o processo de restauração florestal foi feita através do conhecimento das comunidades tradicionais. Então, não foi um processo que veio de cima para baixo, ele foi utilizado, sim, um fundo internacional para viabilizar, né, a mobilização, a compra das terras e todos os elementos que eram necessários, mas teve um respeito às comunidades tradicionais para que elas ajudassem no processo de reflorestamento. E isso foi essencial nas entrevistas que nós fizemos, as pessoas que participaram desse processo. Isso fez com que o reflorestamento fosse muito mais rápido, fosse mais barato e fosse muito mais efetivo, né? E o que gerou o reflorestamento para aquela região? Gerou a melhoria da oferta e quantidade, qualidade e quantidade de água, então uma segurança hídrica para a região, a melhoria da questão do clima, a regulação climática, a revigoração da fauna e da flora. Então já tem imagens de animais que estavam há tempos desaparecidos e que agora frequentam as áreas que são monitoradas, né? A comunidade do entorno ganhou em qualidade de vida, ganhou oportunidades de trabalhar com ecoturismo, de trabalhar com pesquisa. Então, você vê ali uma realidade totalmente transformada. E o mais incrível é que as pessoas que participaram do processo de restauração foram as mesmas que acabaram, no modelo anterior, degradando as áreas, porque era a condição de vida que elas tinham. Então, elas também passaram por um processo de reeducação, de resgate das origens tradicionais, de aprendizado, de formação, de desenvolvimento. Então, a restauração florestal, ela gera ganhos não só para o público diretamente envolvido, ganhos ambientais para o local e para todo o entorno. Então, ali a reserva que eu visitei, ela tinha 12 mil hectares, né? Mas ela conectada com outras reservas, é mais de 20 mil hectares preservados, né? E gera também uma possibilidade de melhoria da qualidade produtiva agrícola na região de forma organizada. Então, a restauração é super necessária para a segurança, inclusive, alimentar do nosso país, para a preservação e respeito aos povos originários, sejam eles as comunidades indígenas, sejam as comunidades ribeirinhas e agroextrativistas que moram nessas regiões. E é absolutamente possível fazer esse equilíbrio. Ótimo, obrigada. E, Braulina, a gente tem importantes ferramentas, né, de conservação e de interação. A gente já citou aqui a bioeconomia, a restauração florestal, a gente pode falar de pagamentos por serviços ambientais, várias estratégias que estão sendo desenvolvidas, mas quais os cuidados na implementação que a gente precisa ter na implementação dessas diferentes, de forma geral, né, dessas diferentes estratégias, para que elas não sejam, por exemplo, opressoras dos povos tradicionais, para que elas não virem um problema futuramente, né? Para que a gente tenha, através delas, conservação, mas também respeito aos povos tradicionais e às pessoas que moram e vivem da floresta ou dos outros biomas no geral. Acho que tem uma questão que nós, enquanto mulheres do movimento social, a gente tem falado bastante, para além da demarcação, para além de reconhecer os territórios dos povos tradicionais, que é a questão do envolvimento, participação direta e colaboração direta, o que aquelas pessoas daqueles territórios querem fazer usando essa tecnologia de conservação, de restauração, mas principalmente da proteção para que a gente não precisa da restauração. Porque
quando a gente protege um determinado lugar, a gente não vai precisar aplicar, né, a questão da restauração. Mas também a gente já tem os territórios totalmente violados, né, que passaram por esse processo de violência, e que há necessidade de aplicar a questão da restauração nos lugares, né, como a Juliana trouxe aí essas experiências. Nesse sentido, para nós, cada povo, cada pessoa dos territórios, a própria sociedade de povos tradicionais e comunidades indígenas, eles têm seu próprio plano de manejo territorial, né? Tem plano de vida para aquele determinado rio, para aquele determinado território, como eles estão trabalhando. Então, precisa considerar também essa forma de vida dessas pessoas. Por isso que a gente fala, existem outros caminhos e existem outros modos de vida que precisam ser valorizados e reconhecidos para que esses lugares dessas pessoas estejam protegidos. Porque a gente pode pensar uma lei maravilhosa aqui, mas não vai funcionar num determinado território. O Brasil é muito grande, né? Então, quando a gente fala dessa diversidade de geografia, dos biomas, dos territórios, estamos aqui no bioma Mata Atlântica, em São Paulo, que temos várias comunidades tradicionais e povos indígenas. Não precisamos pensar e olhar da forma como a gente está pensando um plano de manejo, de proteção para os povos aqui de São Paulo e pensar a mesma coisa para a Amazônia e para a região sul. Eles são diferentes, né? Então, precisa considerar essa diversidade. E essa diversidade pode nos trazer uma resposta justamente nesse sentido, porque eles têm já a sua forma de manejo e de proteger seus lugares, né? Então, esse diálogo eu tenho falado bastante nesse processo. Precisamos nos escutar, né? Precisamos dar o espaço a escutar essas pessoas, o que elas querem para os seus territórios e trabalhar a partir disso. Eu acho que aí a gente consegue superar bastante a questão que a gente vem vendo, né? Assim, as periferias de São Paulo é totalmente diferente de São Paulo centro. Então, existe também essa diferença de biomas para outros biomas, né? Tem biomas que são maiores, tem outros que são menores, mas a importância dela é o mesmo para o corpo território de pessoas que estão ali vivendo e que precisam desse processo, né? Então, para mim ainda essa questão da gente não precisar restaurar, é questão de proteger ainda essas restantes que ainda estão ali presentes, né? Porque se isso, o que vamos contar para as pessoas que vêm depois, né? É sempre pensar no que essas pessoas vão acessar depois de nós. Eu acho que é uma grande lição que a gente pode deixar também para futuras gerações. Perfeito. E Juliana, pegando esse gancho, né, da diversidade, das diferentes necessidades, quais são as estratégias principais que as empresas devem desenvolver com relação à interação sustentável entre os biomas e entre os diferentes biomas e realidades? Carolina traz algo que é essencial, que é essa questão da construção a partir da escuta e do diálogo. Então, cada território, cada bioma tem uma especificidade. Então, se reunir com essas pessoas, com esses atores desses territórios, para entender essas dinâmicas, para construir projetos, é mais do que fundamental para que esses projetos sejam bem-sucedidos. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto, né, e de me envolver numa dessas iniciativas, Origens Brasil, que inclusive a Braulina é de um território que se envolve também com essa atividade, que concilia essa questão da produção sustentável, conectando grandes empresas, grandes players, na compra de insumos para a produção dos seus produtos, mas respeitando as especificidades dos povos, as necessidades características, pagando um preço diferenciado a ponto de fazer com que o custo de oportunidade daquela atividade faça sentido para aquela comunidade. Então, esse arranjo precisa ser respeitado na hora de se desenvolver projetos bem-sucedidos.
nessa área empresarial, né? Então, a compreensão do território, o diálogo com as partes envolvidas, a construção de cadeias que sejam sustentáveis, né? Levando em consideração as especificidades da região, dos povos, da própria empresa que está precisando daquele insumo, né? Eu tive essa experiência quando eu atuei na Wikibold, na compra de castanhas, né? Mas eu sei de experiências muito bem sucedidas na área de compra de borracha, a coleta de borracha sustentável, que usa o mecanismo do PSA como pagamento de serviços ambientais, né? Como um dos recursos para valorizar essa extração sustentável, né, esse manejo sustentável, diferenciando o custo do produto do serviço ecossistêmico que está sendo adquirido através daquela compra diferenciada. Então, entender que não dá para construir um projeto daqui, né, sentado aqui no escritório, sem conhecer o território, sem dialogar com seus atores, sem ajudar, inclusive, no processo de estruturação dessa cadeia, né? Então, e gera aprendizado dos dois lados, né? A empresa aprende, as comunidades aprendem, a gente chega, a gente comenta um terceiro incluído, né? A gente sai daquela conversa, daquele diálogo diferente, né? Uhum. Nem a empresa sai a mesma, nem as comunidades saem a mesma, nem o território sai o mesmo, todo mundo sai transformado. E quando há um diálogo respeitoso, um diálogo inclusivo, todo mundo ganha também nesse processo. Então, é fundamental, o que a Braulina traz de diálogo, de escuta, é fundamental para a estruturação de projetos bem-sucedidos nessa área. E mais do que tudo, né, traz a oportunidade de inovar. Uma vez que você tem esse perfil de estudar com cuidado, de dialogar, de entender, você vai enxergar oportunidades que antes você nem sabia que existiam. Então, a bioeconomia, esse diálogo também traz oportunidades de inovação para o mercado, trazer novas soluções, novas formas de produzir, novos produtos, novas soluções, novos arranjos. Ótimo. A gente está caminhando para o final dessa nossa conversa, infelizmente, mas antes disso eu queria saber de vocês duas, o que seria para vocês um cenário desejável de desenvolvimento sustentável para o Brasil? Será que a gente está caminhando para esse cenário que vocês imaginam como desejável? Depende do ponto de vista. Assim, sempre fica essa pergunta por último, mas eu assim, cresci um pouco nesse meio de quem se desafia estar no mercado, pensar nessa valorização do conhecimento, dialogada com pessoas, conhecimento geracional, que agrega a nossa cultura, a nossa linguagem, para também disputar esse espaço do mercado. Mas, infelizmente, o desconhecimento da nossa ciência enquanto povos indígenas nos deixou para trás por muitos anos, né? E eu sempre falo do desconhecimento para não falar do racismo, né? Então, esse processo que é tão falado, economia sustentável, precisamos responder 3 questões: para quem, com quem e para onde, né? Para nós, povos indígenas, a primeira questão é a demarcação de terras indígenas. A segunda é dialogar com o nosso plano de manejo de vida e plano de gestão territorial que está aí desde 2016 pronto, precisa ser implementado, por exemplo, na política pública. E a terceira é essa de qual economia e bioeconomia estamos falando, né? Quem são protagonistas desse processo? Eu sempre falo muito para a galera que fala da floresta em pé sem nunca ter pisado em floresta em pé. Acho que precisamos valorizar as pessoas que de fato mantêm floresta em pé. Estou falando enquanto uma mulher bioma Amazônia, né, do Alto Rio Negro. Precisamos também olhar outros biomas, né, no mesmo valor que estamos olhando para a Amazônia. Estamos falando de pessoas, estamos falando de história,
estamos falando dessa relação para além de recursos financeiros. Estamos falando de tecnologias sociais que cada um de nós temos dentro das nossas casas. Então, estamos falando dessa sustentabilidade e economia que daqui 10 anos as pessoas vão dizer, ainda, graças a Deus, pensaram nisso, nessa valorização. Então, acho que são essas respostas, né? Onde estamos, né? Para onde queremos ir e quem queremos manter nesse lugar, né? Então, acho que é isso. Para mim, desenvolvimento sustentável, acho que hoje ela traduz essa... conhecer esses povos diversos, valorizar esse conhecimento diverso e que não existe só uma ciência, existem as ciências, né? Principalmente as ciências indígenas. Então, esse processo, para mim, de dialogar coletivamente, né? De como pensar, restaurar, né? Preservar, conservar, proteger, precisa dialogar com as pessoas, porque são elas que vão traduzir esse sustentabilidade diária nas suas casas, sustentabilidade para dentro de suas empresas. E precisamos realmente nos perguntar de onde que vêm esses produtos que estamos comprando, né? Porque a gente vê, por exemplo, o grande Tuxaua Yanomami Davi Copenaua desafiar o processo aquele Oscar que é dado sempre, né, para os atrizes que ganham prêmio. Esse tem matado bastante de nós. Então, também precisamos nos perguntar, enquanto cidadãos brasileiros, da onde que vem as coisas que a gente consome? Vem de uma área preservada? Vem esse dialoga com o desmatamento? Eu não vou. Então, assim, inconscientemente também somos assassinos de muitos conhecimentos. Então, precisamos também nos questionar se a gente está protagonizando ou valorizando o desenvolvimento sustentável ou a gente também está ajudando a acabar com os biomas do Brasil, né? Eu acho que essa é uma pergunta que eu deixo aqui para nós. E se a gente beberia uma água com mercúrio, né? Que é a questão, por exemplo, dos garimpos ilegais nos territórios indígenas. Isso é desenvolvimento sustentável? Não, porque ele está matando muitas pessoas, matando muitos conhecimentos. Então, sempre tem pessoas que pagam com a vida nesse processo. Então, sempre ter esse cuidado de qual desenvolvimento sustentável estamos falando. Para quem, como e para onde, para mim, são questões que eu acho que fica para uma reflexão de cada uma de nós. Obrigada. Difícil falar depois da Braulina, né? Mas eu acho que é isso mesmo que ela traz com tanta propriedade, né? A gente tem que entender que modelo de desenvolvimento a gente quer, né? E onde que a gente vai chegar com esses modelos, né? Eu enxergo, sim, um avanço em termos de que hoje a gente discute sobre esses temas, né? Há décadas atrás isso nem era discutido, então isso já é um avanço em si. Colocar o assunto em pauta, trazer as pessoas que sofrem os impactos de modelos predatórios de desenvolvimento para mostrar para o mundo isso. Eu acho que o mercado consumidor tem mudado, né, muito. Então, essa pergunta que a Braulina traz, né, de onde vem o produto que eu consumo, tem muitas pessoas que já exercem esse poder, apesar de ser uma minoria, porque a gente sabe que também jogar isso na conta só do consumidor é algo perverso até, porque às vezes a pessoa até gostaria de questionar, mas ela não tem condições, né? Ela consome o que é possível, o que está dentro das possibilidades financeiras dela. Mas eu acho que tem mudança nessa consciência do consumidor, tem uma mudança no conjunto da sociedade em relação, e pela dor, né? Pela dor, não é por amor. Cenas como que a gente viu, vou trazer de novo o exemplo do Rio Grande do Sul, né? Cenas que a gente viu lá no Rio Grande do Sul chocam as pessoas começam a repensar, será que a gente está no caminho certo? Isso pode nos levar, de fato, ao fim da nossa existência aqui, né? E começa a incluir
as pessoas que antes não estavam no diálogo para falar. Então, eu vejo um avanço nesse sentido, eu vejo um avanço em termos de regulação, né? A União Europeia vem com determinações cada vez mais fortes no sentido de impedir o ingresso de mercadorias no mercado europeu que sejam frutos de desmatamento. Isso por si só mexe em toda a cadeia. Eu vejo mudanças em grandes players que acessam esses mercados, em mudar, né, o processo de contratação de investir em rastreamento, tentar fazer um diálogo mais efetivo com as comunidades para ter projetos mais sustentáveis. Só não está ainda no patamar que a gente precisa. Aí eu concordo com a Braulina. A gente vai precisar acelerar muito essa agenda e vai precisar do conjunto da sociedade junto. Poder público, incentivando através de mudanças de políticas públicas, leis sendo efetivamente cumpridas, vozes das comunidades sendo ouvidas, né, voz de fala e de poder, né, alcançando esferas de poder para mudança e uma própria mudança do perfil do consumidor que boicota aquele produto que não faz sentido. Então, é mudar desde a forma de produzir os produtos até a forma de distribuir e consumir. E isso demanda muito tempo, só que a gente não tem esse tempo todo. Então, o desafio é como é que a gente acelera essa agenda, e eu acho que é possível fazer isso quando a gente junta os nossos esforços num movimento coletivo, a gente vê o poder que a gente tem. Exemplo, o que aconteceu com a Covid. Ninguém imaginava que a gente fosse conseguir vencer aquela batalha e num processo de união a gente conseguiu vencer, né? Aquela batalha, mas a gente não venceu a guerra, né? Então, precisa ainda trabalhar muito nesse sentido, e eu acho que esse trabalho coletivo de diálogo, de construção, de compreensão, de letramento ambiental, letramento social, entender que não existe equilíbrio ambiental sem o social, as coisas estão juntas, não existe isso sem inclusão. Então, é fundamental. É uma mudança de paradigma. Eu acho que a agenda das mudanças climáticas é o maior desafio que a humanidade já tem para enfrentar, né? Está enfrentando. E se a gente conseguir enfrentar esse desafio, a gente chega num patamar totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu acredito e trabalho para isso. Excelentes reflexões. Nós vamos, então, ficando por aqui. Agradeço muito a Juliana, a Braulina e a vocês que estiveram com a gente. Muito obrigada. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de 9 mil reais por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Olá a todos e a todas, vamos dar início a mais um talk do nosso ESG Summit. Para falar conosco sobre bioeconomia e produtividade, as vantagens do agro sustentável, eu recebo aqui o Marcos Thieme, diretor financeiro da Caramuru Alimentos. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Thalita. E Daniele Torres, pesquisadora na Embrapa. Tudo bem, Daniele? Seja bem-vinda. Obrigada.
E para a gente dar início a essa conversa, Daniele, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, por favor, sobre o papel da bioeconomia na transição para uma economia mais sustentável. Obrigada mais uma vez aí a Exame e sua equipe por me convidar para participar desse talk. Eu queria dar os parabéns, porque eu acho que os meios de comunicação são super importantes para aproximar essas discussões da bioeconomia, ajudar nesse desenvolvimento. Então, parabéns a toda a equipe, e eu gosto muito de falar sobre esse tema, e aproveito também, é um prazer conhecer vocês dois, Thalita e Marcos. Então, agora, indo direto ao assunto, eu vejo que a bioeconomia é um componente fundamental na transição para uma economia sustentável, porque se a gente formos pensar nos pilares básicos de construção da bioeconomia, considerando os químicos, a energia, os materiais, todos eles deixam de utilizar insumos derivados de base fóssil e passam a utilizar insumos derivados de recursos biológicos renováveis, né? E o que eu acho que é importante nisso, de mostrar, é que para a gente de discutir, de apresentar, que para você chegar no uso eficiente, né, desses recursos e nessa economia sustentável, é necessário muita ciência, tecnologia, desenvolvimento nas diferentes áreas, né, nas ciências alimentares, na biologia, na química e em outras áreas da engenharia, enfim, tudo isso contribuindo para essa nova economia, né? Então, essa economia com a transformação da biomassa com um papel fundamental. E se a gente olhar para outros países que têm estratégias de bioeconomia, a bioeconomia é vista como uma oportunidade para enfrentar vários dos desafios globais, como o aumento da demanda de alimentos, enfrentar as mudanças do clima, e também lidar com a escassez de recursos naturais. Então, tudo isso mostra, mais aí, um outro ponto que eu também queria trazer, que é como a gente pode ligar os produtos da bioeconomia com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, só para dar 3 exemplos, a produção sustentável de alimentos, a gente vai estar na direção contribuindo, né, possivelmente para o ODS 2, né, de combate à fome e agricultura sustentável. Quando a gente pensa nos bioplásticos, a gente vai estar contribuindo para o ODS 9, né, que é de indústria, inovação e infraestrutura, a bioenergia contribuindo com o ODS 7, de energia limpa, acessível e limpa, e todos eles com o ODS 13, né. Então, a gente vê que definitivamente, eu acho que, não há dúvida, a bioeconomia tem um grande papel nessa transição. Perfeito, muito obrigada. E, Marcos, na sua visão, quais são as grandes oportunidades para o crescimento da bioeconomia no Brasil? Acho que o Brasil é um protagonista nessa questão da bioeconomia, né? A gente, até é muito interessante que hoje de manhã eu estava dando uma palestra lá na UFRJ, falando para estudantes, né, sobre essa temática da energia, dos renováveis aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa que o ano passado, no Brasil, 92% da nossa energia era limpa, muito disso tem a ver com bioeconomia. Até o que a Daniela falou, a gente tem geração de energia via biomassa, queima de biomassa, né, porque sobra na cana, no bagaço da cana, ela é reutilizada para energia. E fora isso, a gente tem toda uma cadeia no Brasil de biocombustíveis que está muito ligado a isso, né? Então, o Brasil hoje também é protagonista nesse sentido, no sentido dos biocombustíveis. O programa de etanol do Brasil, ele é exemplo para o mundo inteiro. A gente tem hoje no Brasil, a cada 10 carros que são produzidos no Brasil, 9 carros, eles são carros flex, que usam etanol. É um dos poucos países do mundo onde a gente pode ter o carro sendo enchido de etanol e 27% da gasolina é etanol, né? Isso passa por todo esse processo, né, de bioenergia. No caso do diesel, né, também é a mesma coisa. Nós somos produtores de biodiesel, né? O biodiesel, ele deriva do processamento de soja também. Então, hoje, quando a gente esmaga a soja, o grande produto da soja é o farelo.
Mas além do farelo, a gente tem o óleo. E no Brasil, a gente processa esse óleo para transformar ele em biodiesel. E o biodiesel é adicionado ao diesel, fazendo com que a gente possa aí ter um diesel que é mais sustentável, né? Porque hoje no diesel a gente tem 14% de biodiesel. Então o Brasil ele é protagonista, como eu disse, né? Tem muitas oportunidades, a gente tem os biocombustíveis, a gente tem a energia, tem biogás e tem outras coisas que estão acontecendo nesse sentido que estão trazendo muito mais sustentabilidade, né? Quando a gente pensa em toda a matriz energética, eu falei da energia só, né? Energia elétrica, que é 92% foi limpa em 2022. Mas quando a gente pensa na matriz energética, hoje a gente está falando em torno de 47%, 48% da matriz sendo de energia renovável, incluindo todos os combustíveis, né? Os fósseis e os renováveis. Então, já é uma matriz energética muito, muito limpa comparado com outros países, com os países desenvolvidos e até com os países na Europa, né, e nos Estados Unidos. Então, isso tudo passa por bioeconomia, né? E é o que o Brasil tem feito nesses últimos anos e tem liderado essa agenda. Ótimo, obrigada. E Daniele, como que as pesquisas sobre o aumento de produtividade, elas podem auxiliar em práticas de agropecuária que sejam mais rentáveis e mais sustentáveis? Eu gosto muito de um bom exemplo que junta a ciência e política pública, que é o caso do Plano de Agricultura de Baixo Carbono, né, que foi implementado, que começou a ser gerado em 2009, implementado em 2010, e esse plano ele juntou uma série de práticas e tecnologias que já existiam, né, para a produção sustentável. Esse plano foi apresentado e aprovado pelo Ministério, e algumas eu vou falar de duas dessas tecnologias que eu acho que são bastante conhecidas, que é a integração lavoura-pecuária e floresta. Na verdade pode ser uma combinação, né? Você tem numa mesma área a possibilidade de ter, por exemplo, três colheitas, quer dizer, você tem um aumento de produtividade e mais essas tecnologias elas ajudam o solo, né? Além da ILPF ou ILP, também tem os sistemas agroflorestais que também tem a mesma ideia de você ter numa mesma área vários produtos, incluindo a criação de animais. Isso pode ajudar a aumentar a renda dos produtores, né? Esse é uma prática, é uma tecnologia conhecida e bem falada. Uma outra também que faz parte do plano ABC são os inoculantes para fixação biológica de nitrogênio, que o Brasil é pioneiro nesse bioinsumo. Se a gente vai em reuniões internacionais, é muito falado, ao utilizar esse bioinsumo, você deixa de gastar com adubos nitrogenados e diminui as emissões, e também ajuda o solo, quer dizer, você está fazendo uma produção sustentável ao mesmo tempo que está conservando o solo, e eu acho que é muito importante. A tecnologia tem avançado, continua avançando, e o Brasil é líder, né? Como no caso da energia, na agricultura, de um modo geral, a gente tem uma liderança que a gente tem que continuar e aproveitar cada vez mais. Obrigada. E, Marcos, a gente tem acompanhado um aumento, né, da pressão dos mercados consumidores para garantir a procedência sustentável dos produtos do agronegócio, inclusive um conjunto de regras e compromissos, né, que vem se estabelecendo ao longo dos anos. Como que as empresas têm se estruturado para receber e acatar essas exigências? Sim, o mercado está ficando cada vez mais exigente, né? Principalmente o mercado europeu. Vou falar um pouquinho da Caramuru, talvez está dando o nosso exemplo, né, para exemplificar a sua pergunta. A gente, na Caramuru, nós processamos a soja e nós fazemos alguns produtos dessa soja, tá? Então, um dos produtos que a gente faz é o que a gente chama de proteína concentrada de soja. A gente pega um farelo que é 62% e transforma, 48% e transforma ele em 62%. Para onde vai esse farelo? Esse farelo vai para a Noruega, para alimentar salmão. Na verdade, ele faz parte de uma formulação, né, para o feed de salmão lá na Noruega.
Para a gente poder exportar para a Noruega, existe uma série de regras que os noruegueses já têm há alguns anos já, né? E a Europa está, de uma certa forma, olhando para isso também e replicando isso lá, né? Então tem toda uma questão de rastreabilidade. Então os produtores, como nós, por exemplo, desse farelo, nós precisamos ter a rastreabilidade da cadeia toda da soja, saber de onde essa soja está sendo originada. A gente tem um programa, que é o Programa Sustentar, onde a gente tem 34 critérios e a gente olha muito para a questão, né, de se essa soja está vindo de uma área que é desmatada ou não. A gente não aceita desmatamento, então a gente tem o critério, que é um critério que está sendo exigido lá fora, né? De originar de quem está cumprindo com essas determinações, né, que é o que a gente usa para esse programa. Além disso, tem outros critérios, a gente olha embargo, olhamos o CAR do produtor, então são critérios que a Caramuru estabeleceu para atingir esse mercado. Isso está se replicando para a Europa, né? De uma certa forma as exigências estão vindo mais de lá, no sentido de ter uma rastreabilidade da cadeia, né, e de uma certa forma coibir o desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal, né, que ainda acontece no país. São poucos, na verdade, né? A gente sabe que no Brasil a grande maioria dos produtores ela está, de uma certa forma, se adequando, ou de uma certa forma os produtores eles olham para o Código Florestal e obedecem o Código Florestal, mas tem uma pequena parte que não. Então a gente precisa ter certeza que toda essa soja que a gente está originando está vindo realmente desse sistema, né, de produção sustentável, dentre outros critérios. Então isso vai crescer mais, eu acredito, na Europa, está se expandindo agora, tem uma nova regulação, e a gente produz outros produtos também, não? No caso da Caramuru, a gente faz lecitina, por exemplo. Lecitina é um emulsificante. Esse emulsificante ele vai para achocolatados, chocolates no geral, então a gente distribui para grandes produtores como a Lindt, Ferrero Rocher, que são produtores na Europa, né, e compram por ser não transgênico, e para a gente poder servir esses produtores, essas empresas de alimento global, nós temos dentro desse programa também a mesma rastreabilidade para esse produto. Então, porque vem da soja também, né? Então os produtores vão ter que se adequar, né? Vão ter que, quem produz farelo, lecitina e exporta principalmente para esses países, vão ter que olhar para a sua cadeia, fazer a rastreabilidade, ter toda a parte do mapeamento que a gente faz por satélite, né? Já o referenciamento, olhar para as propriedades, e aí assim poder selecionar, né, realmente os produtores que estão adequados, que podem fornecer essa soja para a destinação desses produtos. Perfeito. Daniele, tem um estudo recente da Embrapa que aponta que o Brasil possui 28 milhões de hectares de pastagens degradadas com alto potencial para a agricultura. Qual que seria a melhor maneira de aproveitar esse potencial? Eu acho que é interessante esse estudo que eles fizeram, né? Então, eles fizeram esse cruzamento das áreas degradadas, né, que estavam severamente degradadas ou intermediárias, com os dados do IBGE de aptidão agrícola, né? E chegaram a esses 28 milhões. Eu acho que, bom, primeiro é necessário que seja cumprida toda a legislação, né? Eu acho que isso é claro. Além disso, essas tecnologias, que eu até já mencionei algumas, como a integração lavoura-pecuária, mas plantio direto, tem que ser priorizadas para essas áreas, não é? E um outro cruzamento que esse próprio estudo fez, que eu acho que é o que eu acho que aqui é o que a gente deveria recomendar, é fazer um cruzamento com o zonamento agrícola de risco climático, que o mapa tem para várias culturas. Nesse zoneamento existe uma metodologia que analisa o solo, o clima e também os ciclos dos cultivares. Então, a partir daí, eles então indicam onde plantar, como, o que, enfim. Então, acho que fazer esse cruzamento dessas áreas com as recomendações do ZARC seria o ideal para aproveitar, né, essas pastagens degradadas. E, inclusive, nesse mesmo estudo, eles conseguindo recuperar, que é o que a gente acredita que nós vamos conseguir, vai ter um aumento de área de mais de 30%, quer dizer, é muita coisa, e o governo lançou no final do ano passado um plano nacional de pastagens degradadas. Também recentemente na Embrapa a gente teve um evento para discutir como, eu acho que priorizar, definir o que fazer, enfim, é uma área que é de muita oportunidade, e eu imagino que a gente vai conseguir agarrar essa oportunidade. Dependendo dos atores, eu acho que
há uma mobilização no momento para que isso ocorra, e eu acho que a gente tem tecnologias, e hoje em dia com essa facilidade de georreferenciamento, cruzamento de informações, isso pode nos dar muitas vantagens e para aproveitar essa oportunidade. Sim, e até dialoga muito bem com essa questão das exigências, né, do não desmatamento e de outras exigências ambientais rígidas para que a gente consiga acessar determinados mercados e avançar nessa agenda também, né? E, Marcos, como fomentar essa sustentabilidade no agro, que a gente está conversando tanto, a partir da gestão da cadeia de fornecedores? Você até já falou um pouquinho sobre isso, mas você pode aprofundar um pouquinho mais para a gente, por favor? Sim, com certeza. Bom, na Caramuru, por exemplo, a gente tem 5.000 produtores, né? Nós não plantamos soja, milho e girassol, a gente também processa milho e girassol, né, para fazer os óleos especiais, mas a gente olha para todos esses fornecedores, né? Não só os de soja, os de milho e também os de girassol, para olhar todo o processo produtivo desse fornecedor, né? Aí a gente tem, além do que a gente chama do selo sustentar, que são esses padrões que a gente olha para poder trazer toda a questão da rastreabilidade, o referenciamento geoespacial da propriedade, o CAR, são os critérios para a soja entrar. O que a gente faz também é o que a gente chama de certificação sustentar, né? Hoje a gente tem aí basicamente 13% dos nossos produtores já certificados, né? O que faz com que a gente olhe para esse processo agrícola de uma maneira mais ampla. A gente tem mais de 150 critérios e a gente ajuda os produtores a melhorar os seus processos agrícolas, né? E, assim, trazendo a cadeia junto numa melhora de sustentabilidade. Então, nós temos diversos indicadores para que eles possam obter, né, essa certificação e melhorar, de uma certa forma, a sua nota. O agrônomo vai lá e olha. Então, como está sendo feita a manutenção dos equipamentos, onde está sendo guardado, né, os produtos químicos, como é feito o descarte. Então, são uma série de itens que são avaliados para que esse produtor possa gradativamente ir melhorando na questão da sustentabilidade. Então, ele tem um retorno depois, né, de analisado todos esses critérios, uma devolutiva do próprio agrônomo, ajudando no processo produtivo, a melhora do processo produtivo, né? Lembrando que também dentro da nossa cadeia nós temos a agricultura familiar. Então é sempre bom lembrar, né, que o biodiesel é um programa muito inteligente no Brasil, porque ele engloba também a agricultura familiar, e dentro da agricultura familiar a gente tem até assentamentos que nós cuidamos, de famílias que vieram de terras de assentamento. E eles precisam de muita informação técnica, né? Então acho que quando as empresas estão produzindo biodiesel, também tem esse cunho social, né, da cadeia, de você poder estar ajudando a agricultura familiar, ajudando a melhoria da rentabilidade daquela propriedade, da gestão daquela propriedade, e trazendo essa questão da sustentabilidade para um outro patamar também para essa agricultura familiar, né? E as empresas que compram o biodiesel das produtoras como nós, elas precisam originar de empresas que originam da agricultura familiar. Então é toda uma cadeia, né? O biodiesel vem na cadeia, vem na agricultura, vem no agricultor, né? Vem na empresa que está processando, e isso é o que nós estamos fazendo de uma certa forma no Brasil, aí através do processamento de soja, né? E do óleo que sobra para a produção do biodiesel. Acho que é uma forma, a gente tem outras formas também. Nós olhamos todos os fornecedores na Caramuru, não só os agrícolas, né? A gente tem uma ferramenta que é o KPMG Watch, que a gente olha outras questões, né? Questões ligadas a trabalho, se tem alguma questão de trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, que são temas muito relevantes, importantes para a gente olhar também, né? A gente usa essa plataforma para poder avaliar os nossos fornecedores agrícolas e não agrícolas, e dessa forma a gente vai trazendo ética para dentro da cadeia também, né? Porque todo fornecedor da Caramuru precisa assinar um termo lá que concorda com o nosso código de ética, né? Para poder fornecer para a gente. Então acho que é um movimento que a gente tem natural, né? Quando a gente começa a fomentar essas melhores práticas, trazendo essa questão de governança também para dentro do agro, que é bastante importante, né? E é uma forma que a cadeia vai melhorando e todos os players da cadeia vão, de uma certa forma, evoluindo, né? Sim, a gente está caminhando já para o final, mas antes o Marcos estava comentando sobre a questão dos produtores, né, e da agricultura familiar. Então eu queria saber, Daniele, sobre esses pequenos agricultores de agricultura familiar nas proximidades das grandes regiões metropolitanas.
porque eles se destacam também, né, como provedores de alimentos, sejam hortaliças, frutas, entre outros. Então, como você enxerga a perspectiva para esses pequenos agricultores? Eu vejo que existem oportunidades, mas também alguns desafios, né? Com relação às oportunidades, o fato deles estarem próximos ao mercado consumidor, então eles conseguem diretamente acesso tanto ao consumidor, podem conseguir, claro, a supermercados, então sem atravessadores seria uma facilidade, né? Feiras, enfim. Há também uma demanda crescente por alimentos frescos, né? Alimentos orgânicos, sustentáveis. Uma outra vantagem que eu acho que, uma outra oportunidade, na verdade, são os programas, as políticas públicas que já existem, né? O PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são 2 programas que podem ajudar no sentido de que, comprando desses pequenos agricultores, esses programas de compras públicas são muito importantes para o desenvolvimento da bioeconomia. Os Estados Unidos têm um programa antigo de compras públicas, não somente para a agricultura, mas muito grande, né? E no Brasil a gente também tem esses programas que já não são também tão novos, também já tem uma certa tradição, quer dizer, isso também é uma oportunidade. A gente também vê que com essas novas tecnologias, a possibilidade de plataformas digitais e de colaboração e de aproximação também são muito importantes, mas tem alguns desafios que não são assim pequenos, que eu acho que precisam ser trabalhados, né? Quer dizer, os recursos que são limitados para os pequenos agricultores, às vezes eles não têm recursos financeiros para modernização, para utilização de insumos, a própria infraestrutura de transporte, tem a competição com os grandes competidores, com os grandes produtores, né? Porque afinal eles têm escala, então conseguem vender mais barato. Há uma coisa muito importante que tem uma pressão imobiliária, né? Porque já que eles estão próximos das cidades, também é um outro desafio. Necessidade de capacitação. Eles também, com essas mudanças climáticas, podem sofrer mais, né? Para se adaptar. Então, quer dizer, tem muitas oportunidades, muitos desafios, e é uma coisa que tem que ser, você precisa fortalecer cooperativas para que eles possam ganhar escala, e que facilite também capacitação, treinamento. Eu vejo que isso pode ser uma saída. Eu acho que fortalecer esses programas de compras públicas também pode ser uma alternativa para que isso para que realmente eles consigam se beneficiar. Então, a gente precisa pensar em estratégias inovadoras, apoio, para que realmente esses pequenos agricultores possam não só sobreviver, mas também prosperar. Muito obrigada, Daniele, por essa reflexão tão completa e sobre um assunto tão complexo, né, que requer, sim, muitas oportunidades, mas grandes desafios, como você colocou. E com isso a gente vai encerrando mais um talk do nosso ESG Summit. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Daniele. Obrigada a você que esteve aqui conosco. Até o próximo. Por que mesmo eu escolhi medicina? Pra cuidar das pessoas, não foi? Sim, claro. Mas é muita coisa. Não vai sobrar tempo para mais nada? Não precisa mais ser assim.
Você vai ver. A AFIA é o maior hub de educação e soluções digitais para médicos. Acompanhamos toda a sua jornada, do sonho à formação, da formação à prática, da prática à realização. AFIA, viva o melhor da medicina. Olá a todos e a todas, eu sou Marina Felipe, repórter de SG da Exame. Estamos começando um painel sobre descarbonização nas indústrias de alta emissão. E para falar um pouco mais sobre esse tema, participa aqui com a gente hoje a Luana Gaspar, que é Head de Descarbonização na PSR, e a Heloísa Borges, diretora de estudos do petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética. Luana, Heloísa, obrigada pela presença. Eu queria começar entendendo com a Luana, quando a gente traz esse tema da descarbonização nas indústrias, de quais indústrias de fato a gente está falando e qual é esse cenário de alta emissão? Olá a todos e a todas, bom dia, um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, acho que comentando da descarbonização da indústria, quando a gente fala da indústria, é um setor muito diverso, um setor gigantesco, com diversos processos diferentes, diversos perfis de emissões diferentes, mas tem algumas indústrias que são conhecidas como as indústrias de mais difícil abatimento, são indústrias que têm uma dificuldade maior de reduzir suas emissões pela intensidade de emissões do seu processo, pela quantidade de produção de produtos, e tem 3 que são as mais comentadas, que seria a primeira, siderurgia, cimento e a indústria química. Então, quando você olha para a siderurgia, atualmente a produção de aço ela é feita principalmente com carvão. Aqui no Brasil, a gente usa muito carvão mineral, mas a gente tem uma condição especial de uma boa capacidade de produção de biomassa, e com isso a gente usa também o carvão vegetal. Com isso a gente acaba tendo uma pegada de carbono menor do que seria se a gente usasse totalmente carvão mineral. E esse carvão é usado não só como fonte de energia, mas também como matéria-prima. Então, com isso, ele tem uma dificuldade maior de descarbonizar. Acho que tem novas tecnologias sendo pensadas para como reduzir essas emissões. Atualmente já tem uma tecnologia para produzir com a menor emissão, que é uma tecnologia que usa gás natural ao invés do carvão, mas ainda tem muito que ser feito para atingir a neutralidade climática, e pensando em formas de usar hidrogênio, formas de usar o carvão vegetal já é uma opção de reduzir emissões, formas de usar eletricidade. Então ainda tem muitas barreiras a serem ultrapassadas até que se consiga um processo de produção que seja de baixo carbono. Quando se olha para o cimento é uma produção que também tem um consumo energético muito alto. Atualmente se usa no Brasil principalmente coque de petróleo, e se tem uma dificuldade ainda muito grande de descarbonizar pelas altas temperaturas que se exige na produção do cimento. Já tem a própria indústria brasileira já tem uma meta de descarbonização, já tem um plano de descarbonização, e esse plano passa pelo uso de biomassa, passa pelo uso de outros combustíveis alternativos, mas também para uma redução no consumo do cimento de uma forma geral, do consumo do clinker, que é principal matéria-prima do cimento, que é da onde vem as principais emissões. E quando você olha para a indústria química tem 2 subsetores que são mais emissores. Um é a parte de produção de fertilizantes. O Brasil ele produz muito poucos fertilizantes, ele acaba importando muito, então essas emissões estão em outros países, mas o Brasil, com o interesse, o Plano Nacional de Fertilizantes que a gente tem, o interesse que a gente tem de trazer essa produção mais interna e aumentar a nossa segurança energética, segurança alimentar, segurança econômica, a gente vai acabar, se a gente realmente seguir o Plano Nacional de Fertilizantes, a gente acaba trazendo as emissões mais para o Brasil, e aí você tem formas também de reduzir, também passa pelo hidrogênio verde, passa por eletrificação, e são coisas que ainda não estão econômicas, mas podem se desenvolver e se tornar mais competitivas no futuro.
E tem uma segunda parte da indústria química, que é a parte da petroquímica, a parte de produção de plásticos e produção de outros intermediários para outras etapas da indústria química, que também é bastante intensiva em energia, e aqui no Brasil já tem algumas iniciativas, por exemplo, a Braskem usando etanol como matéria-prima para a produção de plásticos verdes, tem uso de biomassa também para redução de emissões no consumo energético, uso de eletricidade. Então, todas essas áreas, cimento, aço e química, elas passam pela dificuldade de se descarbonizar de forma econômica e competitiva. Então, aqui no Brasil, como a gente não tem um mercado de carbono, as empresas acabam não tendo um incentivo econômico para reduzir essas emissões, ainda tem uma dificuldade de, eu vou reduzir, mas aí com isso eu não fico competitivo, e aí o Brasil também passa a ter uma indústria química menos competitiva, uma siderurgia menos competitiva, um cimento menos competitivo. Mas esse que é o maior desafio, e tem novas tecnologias sendo desenvolvidas para cada um desses setores, envolvendo ou biomassa, ou hidrogênio, ou eletrificação, que são coisas que ainda estão sendo desenvolvidas, biomassa mais madura, mas hidrogênio e eletrificação ainda em desenvolvimento. Mas a gente espera que no futuro próximo essas tecnologias passem a ficar mais competitivas, e assim a gente consiga reduzir as emissões dessas indústrias. E antes da gente avançar um pouco mais nessas possibilidades, eu queria entender com a Heloísa qual é o cenário quando a gente olha especificamente para o trabalho da EPE, né? O que está sendo trabalhado aqui no Brasil, quais são os desafios, e aí a gente também pode ampliar um pouco mais a pauta. Vamos lá. Quando a gente olha do ponto de vista Brasil, o que a gente tem? Quando a gente olha emissões brasileiras, né, e pensa para chegar na descarbonização, a gente tem que lembrar que, no caso brasileiro, mais de 70% das nossas emissões elas não vêm da energia, né? Elas vêm do uso da terra e agricultura. Isso é exatamente o contrário do mundo. Globalmente, 76% das emissões vêm dos setores energéticos. E por que isso acontece? Porque o setor energético brasileiro já é muito descarbonizado. Mas aí, quando a gente olha energia, para chegar em por que a gente está falando da indústria, e por que é importante a gente focar nessas indústrias que a Luísa falou, vou só complementar falando, olha, quando a gente olha energia, quase metade das nossas emissões de gás de efeito estufa na energia estão no transporte. E o transporte, a gente tem alguns cenários de descarbonização, algumas rotas tecnológicas que já nos permitem alguma clareza de olhar para o futuro e falar, olha, então é isso aqui que eu estou fazendo para descarbonizar os transportes. Qual que é o meu outro grande desafio? A indústria. A indústria hoje responde ali por cerca de 30% do consumo energético do país e mais ou menos 20% das emissões relacionadas à energia, tá? Só que a indústria, para algumas indústrias, a gente ainda tem grandes desafios em termos de padrão tecnológico de descarbonização, que foi exatamente isso que a Luísa estava explicando. Então, onde é que a gente está se concentrando? Se a gente está falando de descarbonizar a indústria, onde é que a gente precisa se concentrar? A gente precisa se concentrar naquelas que são realmente o que a gente chama de difícil descarbonização. E a gente pode fazer isso substituindo combustível, pode fazer isso substituindo rota tecnológica por rotas menos emissoras. Mas, por outro lado, a gente tem um país que está crescendo. E no caso brasileiro, a gente tem que equilibrar esse desafio. Como o Brasil vai crescer, e a gente trabalha para ele crescer, e para a gente impulsionar o desenvolvimento do país, a gente vai, na verdade, aumentar o nosso consumo energético. E aí eu tenho que equilibrar um aumento do consumo energético, compensando isso com estratégias de mitigação ou redução de emissões. O exemplo da Luísa dos fertilizantes foi excelente. Olha, hoje eu tenho poucas emissões relacionadas à indústria de fertilizantes, porque quase tudo eu importo. Mas se eu tenho uma estratégia de segurança alimentar, e na verdade quase segurança nacional, de trazer parte dessa produção de fertilizantes para cá, eu tinha uma indústria que, por produzir pouco, emitia pouco, e que agora tende, na rota tecnológica existente
dos fertilizantes nitrogenados, a gente está falando de uso de gás natural para a produção de fertilizantes. E aí você poderia ter uma emissão, um aumento de emissão associado a essa rota. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender como evitar esse aumento de emissão, como mitigar o que não for possível evitar, ou quais são as novas rotas tecnológicas que nos permitiriam compensar isso. O aço acontece isso, o cimento, como ela já falou. E por que a gente está focando nessas indústrias? De novo, porque algumas outras indústrias a gente já tem clareza de quais são as estratégias de descarbonização. Então, isso a gente não vê aí um aumento de emissão. É claro que todos os setores da economia precisarão se descarbonizar. Quando a gente fala de difícil descarbonização, são aqueles que a gente vê que a gente já vai ter aí um grande desafio, a gente precisa trazer soluções tecnológicas para ele. A Luana citou também a questão do mercado de carbono no Brasil, né? Qual que é a importância desse tema, do avanço desse tema para a gente pensar na descarbonização da indústria? O que precisa acontecer? Luísa trouxe aqui alguns exemplos, queria que a Luana também complementasse com essa ideia de quais são os próximos passos para a descarbonização mais efetiva. Então, tem uma questão muito relevante no mercado de carbono, é que é muito difícil. Esse tema de descarbonização é um tema que é inerentemente global. É muito difícil um país sozinho, se descarbonizar, enquanto os outros países não estão se descarbonizando. Então, nesse mundo globalizado que a gente vive hoje, se um país sozinho se descarboniza, ele tem uma chance de se tornar menos competitivo que os outros e, com isso, tem um risco interno. E também, ao contrário, se o mundo inteiro se descarboniza e um país não se descarboniza, ele tem um risco também de não conseguir mais exportar seus produtos, de não ter os mesmos benefícios em termos de trocas econômicas. Então, o Brasil, entendo que ele está num momento complicado, assim como todos os países no mundo, nessa questão de descarbonização. Então, por um lado, o Brasil não pode ficar atrás, então se tem vários países se descarbonizando, a gente vê um movimento, principalmente dos países desenvolvidos, se descarbonizar. O Brasil também poderia ter um incentivo para se descarbonizar e, assim, estar junto com outros países quando se pensa em descarbonização. E, para isso, tem um benefício muito claro do mercado de carbono, que com isso você cria um incentivo econômico para essas empresas se descarbonizarem, que agora se tem uma empresa que produz aço, a gente tem empresas no Brasil que produzem aço neutro em carbono usando carvão vegetal. A Aço Verde Brasil é um exemplo. Você tem um aço totalmente descarbonizado, você passa a se tornar ele mais competitivo frente a um aço que é muito emissor. Então, esse é um benefício que o mercado de carbono traz, de trazer esse sinal econômico de vou me descarbonizar, mas serei competitivo frente à versão não descarbonizada, a versão fóssil, a versão intensiva em emissões, porque outro produto vai ter que pagar esses créditos de carbono, e com isso ele pode ficar mais caro, e eu que não sou mais descarbonizado não vou pagar. Então tem esse benefício inerente, mas eu queria também comentar o risco que também traz para o Brasil, que é o risco de a gente não ter uma indústria tão competitiva, de se acabar não conseguindo competir até internamente frente a importações que possam vir de alta emissão, só que mais baratas. E isso é até um risco que a União Europeia está tratando atualmente. Ele já tem o mercado de carbono há um tempo. Eles agora implementaram o CBAM, que é como se fosse um imposto sobre carbono na fronteira, em que os produtos que são exportados para a Europa, que a Europa importa, eles vão ter que pagar o mesmo valor que o produto interno europeu paga, o valor do carbono. Então, isso é uma coisa que até teria que ser, talvez, pensada para o Brasil, se a gente implementa realmente o mercado de carbono, se talvez seria algo de implementar também para a gente conseguir colocar tanto a indústria nacional quanto as importações no mesmo parâmetro de comparação econômica, e com isso ter uma descarbonização interna sem ter
prejuízos para a indústria doméstica. Heloísa, quer completar? Eu quero. É super interessante esse ponto que a Luísa trouxe, porque se a gente está enfrentando um desafio global, o que acontece? É claro que cada país tem suas metas nacionais, mas do ponto de vista global, não adianta eu descarbonizar um país e exportar emissão para um outro país. Então, o mecanismo do CBAM, da União Europeia, foi justamente tentar evitar o que a gente chama de vazamento, né? De você, olha, eu não... Por eu ter um mercado de carbono regulado e ter limites de emissão aqui na região, o que poderia, se você não tivesse um mecanismo de compensar, você poderia dar um sinal econômico para a indústria sair e migrar para a produção em países onde, eventualmente, aqueles limites não são tão, não estão tão efetivos. E aí, do ponto de vista global, você não resolve, deixou de emitir na Europa para emitir em outro lugar, eu continuo tendo um problema global de emissões. Qual que é quando a gente traduz isso para a indústria brasileira, o que é importante? É importante a gente entender esses mecanismos do ponto de vista do governo, do ponto de vista do planejamento energético, para que a nossa indústria justamente não perca competitividade. Não perca a competitividade, ou porque não consegue acessar mercados que são importantes, ou porque, ao regulamentar o mercado de carbono interno, eu tornei, eu aumentei os custos para a indústria. A gente vê aqui no Brasil uma super oportunidade. Na verdade, o Brasil tem uma oportunidade de ganhar competitividade conforme esses mecanismos globais forem sendo regulamentados, desde que a gente dê o incentivo correto, ou o sinal econômico correto para a indústria brasileira. Por quê? Porque por ter uma abundância energética, por ter várias fontes de recursos, por já ter um setor energético extremamente renovável, a gente consegue, na verdade, se calcular as emissões associadas, a gente consegue entregar produtos de baixo carbono em várias cadeias produtivas. Então, a gente precisa regulamentar o nosso mercado para dar esse sinal correto, para conseguir fazer com que algumas soluções parem de pé. Então, a gente ainda tem tecnologias que precisam desse incentivo, né, para se desenvolverem, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer isso de forma que a nossa indústria ganhe competitividade. É realmente um tremendo desafio, né? Por quê? Porque a gente, de novo, vou ser repetitivo aqui, a gente espera um crescimento populacional no Brasil. Então, a gente tem uma tendência esperada de crescimento da demanda energética. A gente tem uma tendência esperada de crescimento da demanda de bens e produtos industriais. E a gente tem algumas soluções tecnológicas que já estão claras, mas novas tecnologias e novas infraestruturas que ainda precisam ser desenvolvidas e ganhar escala. Regulamentar o mercado de carbono pode ajudar nisso, desde que a gente faça já de forma cuidadosa. Por isso que não é uma solução simples, digamos, tecnocrata, né? Basta passar uma lei. É importante passar, é super importante passar o marco regulatório para trazer segurança jurídica, mas por trás desse debate do marco regulatório, da regulamentação do mercado de carbono, estão justamente esses fatores. Como que eu modulo esse sistema de incentivos para que a minha indústria ganhe competitividade? É um desafio. E aí eu passo aí para falar até de que a gente já tem algumas estratégias e a gente tem cadeias de valor no Brasil que podem se beneficiar disso. Por exemplo, a gente tem uma das tecnologias que a gente vê como necessárias para a descarbonização da indústria, para a descarbonização das economias de modo geral, é a captura e estocagem de carbono. A captura e estocagem de carbono, hoje, ela aproveita muito do conhecimento técnico da cadeia de valor da indústria de óleo e gás, que já é uma indústria onde a gente tem a cadeia de valor, a cadeia de fornecedores, domínio tecnológico no Brasil. Então, em um mundo onde essa solução tecnológica ganha tração, olha que interessante, surge toda uma nova indústria
que se beneficia disso e uma indústria no qual o Brasil é extremamente competitivo. Então, a gente tem que olhar, é como se fosse um quebra-cabeça que a gente está montando as várias peças. A gente tem que acompanhar a regulamentação do mercado de carbono dos outros países, a gente tem que acompanhar a regulamentação internacional desses créditos, da certificação, os modelos para calcular isso, que pode parecer simples, mas não é. Tem vários modelos que calculam intensidade de carbono, que vão te dizer, de fato, quais são suas emissões e quanto que você está descarbonizando. E é importante, um papel importante da EPE é apoiar o governo brasileiro em trazer clareza. Falar, olha, aqui, se a gente calcula dessa forma, não está contabilizando algumas coisas que para o Brasil são importantes, ou que a gente tem competitividade. Então, é o mercado de carbono, é a forma de cálculo dos créditos ou das emissões, e é a gente entender que novas indústrias surgem disso e como que o Brasil pode, sim, ser muito competitivo nessas novas indústrias. E aí, pensando nessas novas indústrias, a Luana falou no começo da conversa um pouco sobre a questão do hidrogênio verde. Acho que é um ponto interessante da gente passar, né, Luana? Como que o Brasil está olhando para o tema? Até a Heloísa, se quiser completar pela questão dos biocombustíveis. Claro, falar um pouco. Bom, acho que o Brasil, ele se encontra agora, demorou um pouco para entrar nesse mercado de hidrogênio, para perceber o potencial que tinha, mas agora já tem diversos projetos que já estão anunciados, que já estão começando a se desenvolver, ainda está na fase antes da decisão final de investimento, mas já estão se estruturando, em geral, à espera de algum cliente para esse hidrogênio. A gente vê, o Brasil ele tem um setor elétrico altamente renovável, ele no ano passado foi acima de 90% renovável, 2022 também, e a gente vê que para frente a gente tem a chance de se manter assim com o desenvolvimento de eólica e solar. O ponto da Heloísa foi muito bom, da questão da certificação e forma de contabilidade, que isso se aplica muito forte ao hidrogênio. A União Europeia já definiu no ano passado as regras, os critérios de sustentabilidade para que o hidrogênio seja considerado como renovável, o termo deles, seria o hidrogênio verde, que a gente chama aqui. Para ele ser esse renovável, dos critérios possíveis se você tem uma matriz acima de 90% renovável, você pode usar a energia da rede livremente para conseguir produzir esse hidrogênio que depois seria exportado para a Europa, por exemplo. Então, o Brasil, por ter uma matriz muito renovável, pela presença forte de hidrelétrica, tem a presença forte de biomassa, está crescendo muito solar, muito eólica, a expectativa é que para o futuro cresça ainda. Ele tem uma vantagem competitiva frente a outros países, por exemplo, Chile, Austrália, outros países que estão pensando em também exportar, e com isso ele poderia produzir hidrogênio verde mais competitivo, conseguir exportar para a Europa. E se a gente pensa aqui para o mercado doméstico, ele também poderia usar esse hidrogênio para produzir os novos produtos industrializados, até seria uma condição bem vantajosa, que a gente, além de conseguir aumentar nossas exportações, aumentar nossa presença nesses produtos verdes, a gente também aproveita e desenvolve uma indústria renovável, uma indústria verde, sustentável, e consegue exportar produtos de valor agregado. E aí se une com a questão do CBAM que a gente comentou, que com o hidrogênio mais competitivo, a gente poderia produzir, por exemplo, um aço mais competitivo, e esse aço poderia ser exportado para a União Europeia, por exemplo, para outros países, e na questão do CBAM, na União Europeia se beneficiando frente a outros países que produziriam um produto ou com muita intensidade de emissões, ou um produto verde um pouco menos competitivo. Então, isso é uma vantagem comparativa do Brasil, acho que a gente tem muito benefício pela frente, mas, novamente, tem um risco. A gente aqui na PSR, a gente faz projeções
da expansão da matriz elétrica brasileira de aqui até 2050. E a gente vê, por exemplo, o submercado Nordeste é um submercado que ele se mantém acima de 90%, é uma região que vai ter muita expansão de eólica, muita expansão de solar, e com isso vai se manter nessa regra da União Europeia, que você pode usar a rede, pode consumir hidrogênio, e aí também traz um benefício para diversos projetos que estão anunciados agora em P100, então esses projetos vão poder usar a energia da rede para se certificar como hidrogênio renovável e vender para a União Europeia. Mas se você pensa nos outros submercados, então o Sudeste, por exemplo, uma região que a gente espera uma redução desse percentual de renováveis com uma inserção maior de térmicas, principalmente com o desenvolvimento da expansão de oferta do gás com pré-sal, de inserção de algumas térmicas obrigatórias que foram incluídas em leis recentes. Então, com isso, o Sudeste ficaria abaixo de 90% e teria esse risco para a produção de hidrogênio interna. E quando a gente olha para o Brasil, o Sudeste tem uma concentração industrial forte do consumo energético industrial. Então, se a gente não conseguir certificar esse hidrogênio como renovável, a gente tem uma dificuldade também de certificar a nossa indústria, se a indústria passar a usar hidrogênio como também uma indústria de baixo carbono. Então, é um risco que tem para frente, mas atualmente a gente vê o Brasil como uma matriz muito favorável, com recursos muito favoráveis que poderiam produzir esse hidrogênio e usar para a produção de fertilizantes verdes, ao invés de crescer a nossa indústria com fertilizantes fósseis, a gente poderia crescer ela com fertilizantes verdes para a produção de aço, do HBI, que chamam do processo de redução direta, da produção do ferro. Então, tem um grande potencial aí para o hidrogênio nessas duas indústrias, principalmente, na produção de fertilizantes e na produção de aço, que o Brasil pode aproveitar, e é muito essencial que no planejamento de longo prazo a gente leve isso em consideração para que a gente tenha um planejamento com uma visão holística, olhando todos os impactos que o setor elétrico vai passar a ter na descarbonização e na transição energética brasileira. Heloísa, eu gostaria de saber se você quer complementar a resposta da Luana, mas também voltar na questão dos biocombustíveis, que a gente ainda abordou um pouco menos e acho que também seria interessante trazer aqui para a conversa. Vou juntar as duas coisas, então. Vou falar da parte do hidrogênio, já trazendo para os biocombustíveis. Só lembrando que a gente convencionou chamar de hidrogênio verde, né? Mas a estratégia brasileira é um hidrogênio de baixas emissões de carbono, que é uma estratégia muito similar ao Reino Unido, aos Estados Unidos, e até um pouco que a Europa está mudando, né? E por que faz diferença? Porque a molécula de hidrogênio, você pode obter, e esse hidrogênio, que é uma oportunidade, ou parece ser uma oportunidade importante para a descarbonização de alguns setores, você pode obter de várias formas. Hoje a gente já faz isso, através da reforma a vapor do gás natural. Qual que é o problema? Hoje a gente já produz hidrogênio, já tem fábricas, inclusive no Brasil produzem hidrogênio, e transporta, a gente já usa isso. Qual que é o problema dessa rota tradicional? As emissões. É o que a gente chama de hidrogênio cinza, porque ele ainda emite muito CO2. Se eu vou usar o hidrogênio como estratégia de descarbonização, eu não posso usar um hidrogênio que no seu processo produtivo emite, eu não devo, né? Então, o que eu faço? Eu busco hidrogênios cuja produção seja associada a baixas emissões, ou zero. Onde que a gente tem hidrogênio que a gente aprende na escola? Na água, né? O H2O. O H2O, a gente faz um processo de eletrólise para quebrar a molécula da água e ficar com H2. Por que eu preciso, e a gente fala muito da eólica e da solar como fontes renováveis? Porque, de novo, se eu uso uma energia suja, digamos assim, uma energia que está associada a ela emissões de CO2, para quebrar a molécula da água e produzir hidrogênio, não me adianta nada, porque eu não estou descarbonizando, e eu estou em busca o quê? De redução de emissões. Então, para a rota da eletrólise, que é uma rota que ainda está sendo desenvolvida e escalada, né, em escala comercial, eu preciso que a energia elétrica que vai ser utilizada seja uma energia elétrica renovável. Daí vem toda a preocupação com a renovabilidade da matriz,
Porque para poder usar a rede elétrica do país, eu preciso que aquela energia elétrica já seja uma energia elétrica renovável. Mas eu tenho outras formas de conseguir esse hidrogênio de baixo carbono. E aí, finalmente, cheguei nos biocombustíveis. A gente pode fazer isso através tanto da reforma a vapor, que é uma tecnologia que a gente já conhece, do biogás, ou do biometano, na verdade, mas também já temos aí tecnologias de reforma do etanol, ainda ali na linha do uso do etanol. Então, a gente hoje tem no Brasil, e de novo, fica parecendo ufanismo, e é um pouco, mas é um tremendo orgulho dos nossos recursos energéticos nacionais. Como a gente tem uma incidência solar fantástica, a gente tem ventos de muito boa qualidade, a gente tem um super potencial para bioenergia associado não só a nosso uso energético tradicional, né, nossa vocação lá do etanol, da indústria da cana-de-açúcar, mas também outras fontes de bioenergia. A gente tem um potencial grande de unir o útil ao agradável. Por exemplo, se eu começo a pensar em projetos de hidrogênio a partir do biogás de resíduos sólidos urbanos, eu gero valor para uma atividade que a gente precisa no Brasil, que é a gente avançar no saneamento, na universalização do saneamento nas nossas cidades, e eu consigo, daquele produto, gerar um upside para o negócio ao transformar o resíduo em algo que tem valor econômico, importante para a sociedade, que seria aí o biometano e depois o hidrogênio de baixas emissões de carbono. Então, era só lembrar isso, né, que a gente fala muito justamente pelo imenso potencial eólico solar brasileiro, a gente fala muito do hidrogênio da eletrólise a partir dessa fonte renovável, mas a gente tem também um super potencial que a gente está quantificando na EPE, justamente olhando do ponto de vista do planejamento de longo prazo, a partir da bioenergia. E por que isso é importante? Porque aí, quando a gente desenhou o Plano Nacional do Hidrogênio, o Brasil, né, a gente pensou o quê? Em diferentes, em tentar incentivar projetos piloto em diferentes regiões do país, para justamente a gente entender esse potencial e as diferenças de potencial de cada região. Então, eventualmente, ali no Centro-Oeste, São Paulo, Paraná, que já tem uma indústria agrícola forte, a gente pode avançar no potencial da biomassa, e deve fazer isso, na minha opinião, né? Porque é uma geração de valor. E aí, passando do hidrogênio a partir dos biocombustíveis para os biocombustíveis em si, porque eu acho que o nosso tempo está acabando, eu queria trazer o fato de que os biocombustíveis, eles por si só também são uma estratégia importante de descarbonização, tanto das indústrias como da economia brasileira em geral. Nem todo país tem esse potencial da bioenergia, o Brasil tem, outros países têm também, mas o Brasil tem isso como sua vocação. A gente já é líder na descarbonização do setor de transporte a partir do programa das misturas de etanol e biodiesel, que, no caso da nossa frota de veículos leves, a nossa frota de veículos leves já é uma das menos intensivas em emissões do mundo, justamente por causa do etanol. A gente tem a estratégia do biodiesel na descarbonização do transporte rodoviário de médios e pesados, ou seja, você aumentar a mistura de biodiesel no diesel, e a gente agora está avançando para outro setor difícil de descarbonização, agora no transporte, estou fugindo um pouco do tema, mas só para falar do combustível sustentável de aviação, do HVO e do biobunker marítimo, onde a gente também aproveita, e aí o biobunker marítimo, o HVO, eles também podem, o óleo combustível sustentável, isso também pode, para algumas indústrias que eventualmente não conseguem, ou fica muito caro para elas, mudar o seu parque. A gente já falou aqui do uso de carvão vegetal como estratégia de descarbonização, mas a gente pode também pensar em biocombustíveis avançados como estratégia de descarbonização. O que a gente está vendo é que, na verdade, a indústria brasileira, novamente, vai precisar somar esforços. A gente vai precisar adicionar soluções, vai ser um conjunto de soluções que vão entregar a neutralidade de carbono. E os biocombustíveis, no caso brasileiro, vão, do nosso cenário de longo prazo, vão sim ter um importante papel. Eles entram muito, a estratégia custo-eficiente para o Brasil de descarbonização é muito baseada nos biocombustíveis e na bioenergia.
Antes da minha próxima pergunta, me dá só um segundo que eu tô com rinite aqui. Aí vocês editam aí, só um minuto. Bom, como a Heloísa trouxe, a gente já está aqui nos minutos finais do nosso painel e eu queria pedir, na verdade, para que vocês possam brevemente, a gente falou de muitas soluções, possibilidades, mas quais são os próximos passos dentre tudo isso que a gente falou? Como que a gente pode encerrar aí olhando para talvez para um curto prazo? Quais são os próximos objetivos dentro desse cenário? Começo eu? Pode ser. Olha, acho que a gente tem alguns próximos passos importantes. A aprovação dos marcos legais que trazem segurança jurídica para algumas soluções são fundamentais, né? Então, a gente tem aí algumas tecnologias, o hidrogênio, a captura e estocagem de carbono, biocombustíveis avançados, que estão pendentes de aprovação de marcos legais, e a aprovação desses projetos de lei é importante para trazer segurança jurídica para essas tecnologias que a gente precisa. Além disso, a gente precisa investir, e isso já está sendo feito, tá? Mas só reforçar a necessidade de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para o desenvolvimento das soluções que a gente precisa na escala que a gente precisa. Só para trazer um número hoje, mais da metade dos recursos públicos ou publicamente orientados investidos em PDI hoje no Brasil, eles vêm da cláusula, de uma cláusula específica dos contratos de concessão e de partilha de óleo e gás, onde você tem que investir 1% da receita bruta dos campos de grande produção, 1% da receita bruta de todos os campos de partilha em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse valor hoje, 1/4 dele já está sendo totalmente direcionado para tecnologias necessárias para a transição energética. E o nosso objetivo é aumentar ainda mais esse percentual. Ou seja, usar essa renda e esse mecanismo como forma de financiar o desenvolvimento das tecnologias que a gente precisa. Luana? A Heloísa já comentou ótimos pontos, realmente pesquisa é muito relevante, os marcos regulatórios são muito importantes. Acho que tem um ponto que a gente, agora como Brasil, pode aproveitar o G20 desse ano, pode aproveitar a COP do ano que vem, é de conseguir mostrar mais de tudo que o Brasil consegue fazer. Acho que o Brasil, ele anda com todo mundo relaciona, em geral, relaciona o Brasil com a questão do desmatamento. Claro que a gente tem que batalhar com o desmatamento, é o ponto mais relevante quando se trata de descarbonização no Brasil, é o desmatamento, é o foco nosso. Mas a gente tem que também saber fazer uma construção melhor do que a gente é após o desmatamento. Então, eliminando o desmatamento, a gente já tem uma condição do setor energético muito relevante, muito positiva, que a Heloísa já comentou toda a questão dos biocombustíveis, setor de transporte muito positivo por causa disso. A indústria já tem uma intensidade de emissões mais baixa, até por usar já energia elétrica renovável, também por usar biomassa, também por usar biocombustíveis. Então, a gente tem uma qualidade muito boa já, agora, e é muito importante a gente aproveitar o que a gente já tem e a gente conseguir desenvolver o que a gente consegue no curto prazo, então sempre pegando o que é de menor custo para conseguir reduzir essas emissões e fazer algumas relações interlaterais para conseguir expandir mais a nossa indústria, pensando nessas novas oportunidades que estão surgindo com a descarbonização. Então, acho que o foco é desenvolver o que a gente tem de bom e conseguir comunicar bem o que a gente já consegue fazer e fazer novos acordos, olhando todo esse potencial que o Brasil tem. Isso é muito importante aí para os próximos passos também. Muito obrigada. Bom, obrigada também para quem ficou com a gente até o final. Hoje eu falei aqui com a Luana Gaspar e a Heloísa Borges sobre descarbonização. Esse é um dos painéis ao longo do mês do SG que a gente tem aqui na Exame. Vocês podem conferir os outros conteúdos no YouTube e também no nosso site. Muito obrigada e até a próxima.